Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Que essa sexta-feira possa ser extremamente abençoada pelo Senhor. Amém? A leitura de hoje, sexta-feira, é um pouco extensa. A leitura bíblica é um pouco grande. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ler apenas Colossenses 1,15 e Hebreus 1,3. Amém? Para que a gente possa fazer a leitura e não seja uma leitura tão longa, né? Então vamos começar aqui por Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos para Hebreus 1,3. Hebreus 1,3. Diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. O tema dessa semana é o Espírito Eterno. Esse é o tema que dá respaldo para toda essa semana. O versículo de orar ler é esse aqui. Jeremias 5,22 diz: Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não ultrapassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não transpassarão. Está em Jeremias 5,22. Em título da sexta-feira: O prazer do harmonioso convívio de Deus Pai. Nosso Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito. São três, contudo são unicamente um em essência. No início de Hebreus há a palavra grega hypostaseus, que foi traduzida para ser. Está em Hebreus 1,3. Essa palavra também pode ser traduzida para pessoa. Então, podemos dizer que Deus é essencialmente um só, mas em três hypostases. Em três hypostases. Isto é, um em três pessoas. Essas três pessoas coexistem de eternidade a eternidade. Eles coinerem, ou seja, um está no outro, de eternidade a eternidade. Embora haja três hypostases distintas, estas são inseparáveis. O capítulo 8 de Provérbios nos revela mais sobre nosso Deus. A partir do versículo 22, fala sobre a sabedoria personificada. O Filho que já existia antes que houvesse mundo. Ele é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,3. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros, eu nasci. Quando fixava o mar os seus limites, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, Deus estabeleceu limites para as águas dos mares. Talvez passe despercebido a grande importância desse feito. As águas dos oceanos sofrem influência da lua e do sol, que modificam seu nível, ocasionando as marés. Esses movimentos produzem muita energia, conferindo às ondas muita força e grande poder destrutivo. Se Deus não tivesse estabelecido ao mar um limite, nunca teríamos a terra tal qual é hoje, porque a força das ondas dos mares
com a sua energia gigantesca, correria as terras imersas, destruindo-as. Assim, toda a terra seria invadida por água e haveria apenas pântanos, águas rasas. Não teríamos terra firme para vivermos e Deus não poderia usar a terra para seu propósito. Quando a água do mar começa a avançar sobre o litoral, consumindo casas de praias e faixas litorâneas, a engenharia marítima começa a estudar soluções e geralmente implanta enrocamentos, estruturas alinhadas dentro do mar, utilizando-se de pedras, rochas ou estruturas pontiagudas de concreto para quebrar a energia das ondas, a fim de que as águas dos mares não invadam a terra. O mar representa o mundo e a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu limite para suas águas. Estamos no final dos tempos, tribulações, epidemias, como o novo coronavírus, vêm com grande força e são como as ondas do mar, invadindo, atravessando as fronteiras dos países, atingindo desde os mais pobres até os mais ricos e poderosos. E ninguém consegue detê-las. Contudo, Deus estabeleceu ao mar limites, para além do qual ele não pode passar. Precisamos orar para Deus colocar limite. Daqui não passará, para não prejudicar a economia de Deus, o viver da igreja e o avanço da obra de Deus. A solução é a oração. Se orarmos, Deus agirá. Quem encerrou o mar com portas quando enrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Isso está em Jó 38, do 8 ao 11. Podemos orar impondo limites à ação de Satanás. Você veio até aqui, mas daqui você não passa. Quando uma estrutura de concreto instalada pela engenharia para conter o mar é derrubada pelas ondas, ninguém consegue deter o avanço das águas. Todavia Deus, em sua sabedoria, quebrou o orgulho das ondas, deteve sua força e encerrou o mar com limites. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o transpassarão. Isso está em Jeremias 5:22. Deus colocou insignificantes e pequenos grãos de areia nas orlas para conter o mar. A areia da praia foi ali colocada para dissipar a gigantesca energia das ondas. O mar vem rugindo com ondas enormes, mas quando chegam à areia, as ondas se dissolvem. Aliás, as ondas se resolvem e sua grande energia se dissipa, se desgasta para revolver a areia. Aliás, as ondas se revolvem, né? Continuando em Provérbios, lemos: eu estava com ele, era seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Nosso Senhor Jesus, como filho, era o arquiteto do Pai. De um lado, o Pai planejava, pois o pensamento partiu dele. De outro, o Filho executava, como mestre de sua obra. Na versão King James atualizada, parte desse versículo é traduzido para: eu era diariamente o seu deleite. Em outras palavras, o Filho era o prazer do Pai. Isso nos remete ao batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mateus 3,17. No Monte da Transfiguração, novamente o Pai deu testemunho acerca do Filho. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. O Filho era o prazer e a alegria do Pai, e vivia em sua presença desde a eternidade. A verdadeira felicidade é viver diante de Deus Pai. Ele nos convida a esse ambiente de perfeição
do amor ágape, da unidade, da santidade e da realidade. Nesse ambiente desfrutaremos santificação e felicidade como ninguém jamais provou. Imersos nesse amor, nós e Deus viveremos em perfeita harmonia. Assim ele terá desfrute, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8:31. Pergunta: qual é a função dos grãos de areia e como podemos aplicar esse princípio no nosso viver diário? Aleluia! Vamos começar esse compartilhar da sexta-feira, lendo esse versículo aqui de Jeremias 5:22, amém? Diz assim, não temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim que pus areia para o limite do mar, limite perpétuo que ele não transpassará? Ainda que se levante suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não traspassarão. Amém. Senhor Jesus, amém pela revelação divina, né? Amém pela palavra profética. Essa palavra profética, irmãos, tem nos dado um norte, tem nos norteado, né? É muito interessante a gente parar para pensar em coisas simples como o que acabamos de ler nesse versículo de Jeremias, né? Amados irmãos, Deus pôs limites a todas as coisas. A capacidade e a quantidade de água existente no planeta em qual vivemos, a qual chamamos de Terra, é imensamente maior do que a quantidade de terra firme onde nós habitamos, né? Onde há habitação. Era tanta água, irmãos, que o planeta Terra poderia facilmente ser chamado de planeta Água. E Deus, irmãos, na sua presciência, no seu poder, na sua capacidade ilimitada, ele pôs limites para que as águas do mar não submergisse toda a terra habitada. Porque se isso viesse a acontecer, fatalmente frustraria o plano que Deus tinha. Sabe que plano é esse? O plano de Deus era criar eu e você, para que nós pudéssemos exercer por Ele a autoridade e governo sobre toda essa terra que um dia fora usurpada por Satanás pela sua rebelião. A história nós conhecemos bem. O homem foi enganado, o homem pecou, o homem experimentou do fruto proibido e aquilo ali causou um caos. Mas não está muito dentro do que nós vamos compartilhar essa sexta-feira. Aqui a gente precisa focar na pergunta: qual é a função dos grãos de areia e como podemos aplicar esse princípio ao nosso viver? Ora, o versículo que nós lemos diz assim: ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Mas por quê? Porque a água, mesmo que se levante com a imensa energia das ondas, não conseguiria prevalecer. E ainda que bramem com seu barulho, com a sua potência, não transpassarão. Quando a gente lê um versículo como esse, a gente imagina algo colossal, né? Algo que fosse páreo para combater a força dos mares e dos oceanos. Não é assim? Irmãos, as águas do mar têm uma força inimaginável. Inimaginável. Tremenda força. Mas o versículo diz assim, não temereis diante de mim que pus a areia para limite do mar. Já pensou, irmãos?
que toda a força colossal das ondas do mar são freadas por pequenos e até mesmo microscópicos grãos de areia? Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso tem um significado espiritual muito grande, né? Vamos ler um trechinho aqui, ó. O mar representa o mundo e a Bíblia nos diz que Deus estabeleceu o limite para as suas águas. Estamos no final dos tempos, onde tribulações, epidemias, como o coronavírus, vêm com grande força e são como as ondas do mar, invadindo, atravessando as fronteiras dos países, atingindo desde os mais pobres até os mais ricos e poderosos, e ninguém consegue detê-las. Aí diz assim, ó: contudo, Deus estabeleceu ao mar limite, para além do qual ele não pode passar. Precisamos orar para que Deus coloque limites. Senhor Jesus, irmãos, ainda que Satanás se levante, ainda assim podemos orar. Podemos orar impondo limites à ação de Satanás. Você veio até aqui, mas daqui você não passa. Realmente, irmãos, tudo que precisamos de fato, como grãos de areia, é estarmos orando juntos. É interessante que a areia está junta, né? Ela está ali tudo juntinha. Irmãos, então realmente é o que nós precisamos. Estar juntos como a igreja, orando em um só propósito, em um só ponto, para que o Senhor, Ele, ao ouvir as nossas orações, Ele possa fazer parar toda essa onda de devastação, essa onda de destruição, por meio desse coronavírus que tem levado e ceifado a vida de muitos, inclusive nossos irmãos em determinados países, inclusive aqui no nosso próprio Brasil, tem perdido as suas vidas. Irmãos, nós necessitamos orar, nós necessitamos nos unir e sermos como esses grãos de areia que faz barrar, por mais colossal que seja a força dessa pandemia, ainda assim nós como igreja, nós temos o poder e nós temos a autoridade para fazer com que esse mal ele possa se refrear e ele possa estancar. Que o Senhor nos conceda graça e nos conceda misericórdia e, acima de tudo, unanimidade, para que nós juntos possamos orar e fazer com que todas essas ondas elas venham a refrear. Não só a primeira onda que se refere à pandemia, mas também a questão da onda econômica, mas também o esfriamento entre os irmãos. Nós precisamos juntos, irmãos, estar orando. Jesus é o Senhor.